Num gesto que mostra um realinhamento geopolítico cada vez mais profundo, o presidente da Argentina, Javier Milei, viajou para Israel, acompanhado dos ministros das Relações Exteriores, da Fazenda e do Comércio, para demonstrar apoio ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Mas antes disso, ele fez uma parada no Muro das Lamentações. No dia 19 de abril, eles lançaram uma nova iniciativa com o objetivo de expandir a influência de Israel nas Américas. Os chamados Acordos Isaac foram assinados na presença do embaixador dos Estados Unidos, Mike Huckabee, com o foco declarado em combater o terrorismo, o antissemitismo e o tráfico de drogas. Ao mesmo tempo, crescem as preocupações com os recursos estratégicos e a soberania nacional. Grandes partes da infraestrutura de água da Argentina pertencem à empresa israelense Mekorot, enquanto extensas áreas da Patagônia continuam sendo privatizadas. Pouco antes da visita de Milei, circulou com força um boato sobre uma medida emergencial extraordinária que ele teria redigido. Para entender melhor esses acontecimentos e o que eles significam de forma mais ampla, a gente conversou com Sebastián Salgado, do Data Urgente. Olá, Sebastián. É um prazer ter você aqui com a gente. Faz um tempinho desde a nossa última conversa e parece que o plano de que falamos naquela ocasião avançou bastante. Me conta um pouco sobre essa iniciativa em torno dos 300 mil imigrantes que Javier Milei propõe aceitar. Como vai, Oscar? É bom falar com você de novo. Então, esse é um documento desclassificado que tem circulado nos últimos dias e que pode, na verdade, representar uma das opções que o presidente Milei está considerando para permitir que cidadãos israelenses venham morar na República Argentina em larga escala. Para que, de forma massiva, cidadãos de Israel venham morar na República Argentina. Aqui a gente tem duas situações bem diferentes. Por um lado, estamos lidando com duas situações bem diferentes aqui. De um lado, há uma medida publicada no Diário Oficial da República Argentina para o ano de 2025, em que o governo argentino, por mais incrível que pareça, oferece aos cidadãos israelenses não só a ampla e aberta oportunidade de vir morar na Argentina, mas também benefícios econômicos, incluindo salários, plano de saúde e uma série de incentivos adicionais, dependendo das circunstâncias específicas. Salário, plano de saúde e os serviços adicionais de ursinho contexto. A visita de Milei acontece num momento de crescente turbulência econômica no país. Apesar de receber um apoio financeiro considerável dos contribuintes americanos, o país enfrenta uma catástrofe econômica que corroeu profundamente sua base produtiva e devastou a classe média. Antes reconhecido mundialmente pela carne bovina e pelas tradições culinárias, o país agora encara uma realidade dura. Há relatos de carne de jumento sendo vendida no mercado como uma alternativa mais barata para quem já não consegue pagar pelo que antes era um alimento básico nacional. Quero te dizer que essas coisas básicas, Oscar, não são algo... Eu preciso te dizer, Oscar, que nem mesmo essas necessidades básicas estão garantidas como direitos fundamentais para o próprio povo argentino. Aqui a gente vê imagens das marchas que acontecem toda quarta-feira, com aposentados indo às ruas e que acabam sendo reprimidas pelas forças de segurança de Javier Milei. Esses idosos vivem numa situação tão precária que são obrigados a escolher entre comprar remédio ou comprar comida. Essa é a realidade hoje na República Argentina. É justamente desse fundo de dinheiro, o fundo da ANSES, as reservas de pensão e aposentadoria, que Milei propõe usar recursos para oferecer benefícios econômicos a cidadãos israelenses, permitindo que eles venham morar no país sem restrições.
Tudo isso acontece num contexto que já vem sendo descrito como uma guerra, depois das ações unilaterais tomadas pelos Estados Unidos e por Israel contra a República Islâmica. by the United States and Israel against the Venirse a vivir a la Islamic Republic. República Argentina sin ningún tipo de restricción. Y en ese contexto, una vez que empezaron lo que ahora se le llama una guerra, después de las acciones unilaterales de Estados Unidos. Let us recall once again the events. Vamos relembrar mais uma vez os acontecimentos do dia 28 de fevereiro. O relato do martírio do principal líder da República, Ayatollah Khomeini, e o ato de infanticídio que veio em seguida. A morte de quase 180 meninas em uma escola primária no sul do país, na cidade de Manayar. In the city of Manar. Con el asesinato de casi 180 niñas en una escuela primaria al sur de la República Islámica en la ciudad de Minab. Milei aparentemente quiere tomar a Well, los Milei colonos apparently intends to accept Israeli settlers as Bom, political ao que tudo indica, Milei pretende aceitar colonos israelenses como refugiados políticos, usando isso como pretexto para permitir a entrada em massa deles na República Argentina. E, obviamente, não existe outro país no mundo que simplesmente diga: aqui pegue um dinheiro, só com base na nacionalidade. Nesse contexto, surgiu um documento desclassificado que aponta para um local específico. Ele se refere a esse lugar como Bairro Josué, um nome bíblico, e descreve uma área de mais ou menos 100 mil hectares, uma extensão enorme de terra. Essa revelação, no entanto, ainda não foi confirmada, ou melhor, não foi reconhecida oficialmente pelo governo Milei, já que vem de um documento desclassificado. O que ela faz, porém, é dar um certo grau de coerência interna aos vários acontecimentos que a gente vem observando desde o ano passado. to the various developments we have been observing since last year. Obrigado. De simplemente articular estas otras cosas que se vienen viendo desde el año pasado. Nossa, por onde é que eu começo? Tem tanta coisa que realmente chama atenção, não é? Só para dar um pouco de contexto para quem está ouvindo, vamos olhar para os colonos que chegaram em Israel lá no começo. Eles receberam subsídios do governo dos Estados Unidos, subsídios que nós, os contribuintes daqui, acabamos pagando. No fim das contas, somos nós que bancamos boa parte dessas despesas. E não só as militares. E esses colonos são pessoas que vieram de outro lugar. Muitos vieram daqui mesmo, dos Estados Unidos, outros da Europa, e por aí vai. Agora, é impressionante, para dizer o mínimo, que um governo ofereça exatamente o mesmo acordo para tentar atrair essas pessoas para se mudarem para lá. Isso levanta a questão fiscal, o tema da responsabilidade fiscal, que deveria ser a principal bandeira do presidente Milei. Reduzir os gastos do Estado. Não. Déjame corregirte esto. Se habla de la... I would just like to offer a correction for the moment. Eu só gostaria de fazer uma correção, pelo menos por enquanto. Está circulando a informação de que 300 mil cidadãos israelenses poderiam entrar no país sem restrições e que cada um deles receberia benefícios específicos. Esses benefícios, vale lembrar, já foram publicados no Diário Oficial e uma área exclusiva de 100 mil hectares foi destinada a esse projeto, com o objetivo de garantir autonomia. É importante lembrar disso, Oscar, considerando o contexto histórico da própria criação do Estado Judeu, como está descrito no livro O Estado Judeu, de Theodor Herzl, que ganhou destaque depois do primeiro Congresso Sionista, realizado em Basileia, em 1897. A Argentina e a Palestina foram os dois lugares que o sionismo apontou como possíveis locais para estabelecer esse espaço autônomo judaico. Quando a gente olha para a situação atual por esse ponto de vista, dá para ver claramente que eles falharam em avaliar direito as capacidades militares e o programa de mísseis da República Islâmica. E levando em conta que depois de lançarem um ataque unilateral, as consequências agora estão sendo sentidas em Tel Aviv, bem, já não há mais tanta certeza sobre a viabilidade histórica ou a continuidade do projeto que vem sendo mantido, ou que está prestes a completar 80 anos na Palestina ocupada. Pensa bem, eles não vão ficar de braços cruzados.
O plano B deles, ou talvez tenha sido o plano A desde o começo, só que ainda não tinha dado certo, sempre foi a República Argentina. Till now, has always been the Argentine Republic. That is precisely why they have established their company. É exatamente por isso que eles criaram a empresa deles aqui, a Mecorot, uma espécie de empresa quase militar, que na prática controla os recursos hídricos da Argentina. É realmente impressionante, não é? Eles têm uma série de benefícios, benefícios sobre os quais, aliás, o presidente não demonstra o menor constrangimento. Ele mesmo disse na semana passada, eu sou o presidente mais sionista do mundo. Nem o Netanyahu teve coragem de ir tão longe. E isso mostra, de forma absolutamente clara, que o projeto político de Milei sempre foi uma construção sionista. Não é algo que ele passou a adotar depois que chegou ao poder. It is not something he merely embraced after coming to power. Algo que él haya abrazado una vez que llegó al poder. Claro, o sea, sí, no, A gente tem trabalhado num documentário que ainda não foi lançado, mas no qual, com a sua participação, a gente discutiu como o Milei foi basicamente preparado e promovido pelo Chabad Lubavitch desde o começo. Só que esse aspecto não foi exatamente divulgado, digamos assim, para as pessoas que votaram nele. E isso se conecta com o que eu estava dizendo, que quem votou nele fez isso com a impressão de que ele buscava, digamos, responsabilidade fiscal, o que, nesse caso específico, acabou se mostrando completamente inexistente. Eles nem param para pensar duas vezes. Outro ponto que eu queria destacar sobre isso é a questão do nacionalismo, ou melhor, da falta dele. O Trump se diz nacionalista, e o movimento dele, o MAGA, Make America Great Again, agora está sendo chamado meio em tom de piada de MEGA, Make Israel Great Again. Então o conceito de nacionalismo até existe ali, mas quanto à prática, com o Trump, quem é que sabe, né? Já o Netanyahu, esse sim, não poderia ser mais nacionalista. Isso se mostra o Milei, cujo projeto é anti-nacional. is entirely devoid of nationalism. Bueno, para que te des una idea, ellos ya tienen aquí sus operadores mediáticos. Well, just to give you an idea, they Bom, só para você ter uma ideia, eles já têm os seus operadores de mídia aqui. E um deles, talvez o mais fanático do grupo, vive aparecendo em todos os canais de televisão financiados pelo sionismo, que praticamente são todos. É um homem chamado Rick Halde. Ele anda defendendo a ideia de que Israel, os Estados Unidos e a Argentina deveriam ser um único país unificado. ought to be a single unified country. Let's merge with the United States, with Israel. Vamos nos unir aos Estados Unidos, a Israel. Vamos formar um triângulo de ferro. Imagina só. E se mais adiante, como posso dizer, a gente se tornasse um parceiro estratégico dos Estados Unidos? Afinal, é um país que tem tanto a nos ensinar, mas tanto mesmo, não só na parte cultural, mas também na econômica. As grandes invenções que a gente usa e aprecia aqui, isso, aquilo e tantas outras, foram eles que criaram. The other thing, they are the ones who created them. That is the level of rhetorical narrative currently Esse é o nível da narrativa retórica que está se desenrolando hoje na República Argentina. Uma situação em que organizações sionistas, como a DAIA, o Centro Simon Wiesenthal e a OSA, a Organização Sionista Argentina, controlam o judiciário. Elas miram e perseguem figuras da mídia como nós, além de líderes políticos de base que ousam criticar Israel. De fato, estamos presenciando um nível de censura que é realmente chocante. É importante destacar, para entender completamente o caráter genocida dessas três figuras, Trump, e é preciso dizer os dois Milikovsky, já que Milikovsky é de um verdadeiro sobrenome de Netanyahu. Milikovsky is in fact Netanyahu's true surname. And Miley's true surname is also Milikovsky. E o verdadeiro sobrenome de Milei também é Milikovsky. Sim, eles têm uma origem em comum. A gente pesquisou isso a fundo. São os únicos 3 chefes de Estado no mundo que, na semana passada, lá nas Nações Unidas, votaram contra uma resolução proposta por países africanos. Essa resolução buscava, finalmente, de forma oficial, reconhecer e admitir o maior genocídio da história da humanidade, a escravização dos povos africanos em todo o planeta. E só 3 países, no mundo inteiro, votaram contra essa resolução, que tinha como objetivo defender os direitos humanos. Esses 3 países, Oscar, são exatamente os que você acabou de mencionar para mim. As nações lideradas por Trump e pelos 2 Milikovskys. Nations led by Trump and the two Milikovskys.
Só 3 países em todo o mundo votaram contra aquele projeto em defesa dos direitos humanos. E são, Oscar, os 3 que você acabou de mencionar: Trump e os 2 Milikovsky. And it's quite crazy that within this new axis, E é meio louco pensar que dentro desse novo eixo, vamos chamar assim, não sei se é o eixo do mal, mas com certeza é o eixo que você descreveu, existem alguns fatores bem interessantes em jogo. Pegue os Estados Unidos e Israel, por exemplo. Os dois compartilham uma certa sensação de se verem como superiores a todas as outras nações. Pense na doutrina Monroe, por exemplo, ou na chamada doutrina não Hemming, como dizem agora. É como se os Estados Unidos fossem, de alguma forma, especiais. Como se tivéssemos um destino, ou talvez fôssemos escolhidos, de algum modo, para dominar todo esse continente. E até mais. to dominate this entire continent and more. There's a specific term for it. Manifest destiny. Existe um termo específico para isso. Destino manifesto. Pois bem, no caso de Israel, há um sentimento de superioridade judaica, de novo, vindo da crença de que são o povo escolhido. Mas o que é realmente impressionante é que neste momento, o que está acontecendo na Argentina parece ser, parece um projeto que vai totalmente contra esse tipo de mentalidade. Ou seja, ao se livrar desse senso de nacionalismo que justificava a eliminação das fronteiras, eles estão, na prática, convidando o último poderoso para dentro do próprio núcleo. O que estamos vendo é It is almost as if they are acting against that very notion of a strong, independent Argentine nationhood, that very kind of national identity that those other two countries project. It seems that Argentina ends up being the junior party in this axis, the one with far more to lose and far less to gain. No, absolutamente. Lo que estamos en presencia es de el inicio de... Sim, certeza. Absolutely. What we are witnessing is the beginning of the balkanization of the O que estamos vendo é o começo da balcanização da República Argentina. É um processo que, na verdade, começou faz algum tempo, mas que, acima de tudo, ganhou força desde o início do governo Milei, de um jeito que nunca tínhamos visto antes. Existem projetos financiados do exterior envolvendo províncias que querem se separar da República Argentina. O exemplo mais conhecido é a província de Mendoza, com sua famosa campanha pela secessão, que é financiada por Israel. E eu digo mais, essa campanha está sendo ativamente promovida pelos próprios governadores da província de Mendoza. It is being actively promoted by the very governors of Mendoza province. It is worth noting that Patagonia is often Vale lembrar que a Patagônia é frequentemente descrita por estrategistas e analistas ambientais como uma das poucas regiões do planeta com condições de sustentar a vida depois de uma guerra nuclear em grande escala. Essa percepção ganhou novo destaque em meio às tensões geopolíticas atuais, o que faz da Patagônia a área mais estratégica do mundo. Antes de Javier Milei assumir o governo, a Argentina não era vista como uma ameaça para as grandes potências, mas sim como um parceiro comercial. Embora essa percepção possa ter mudado sob sua administração, o país ainda está fora do alcance da maioria dos sistemas de mísseis, embora não de todos. As vastas reservas de água doce da Patagônia, sua baixa densidade populacional e as grandes extensões de terra potencialmente cultivável fazem com que muitos a vejam como um possível refúgio em cenários extremos, especialmente em caso de conflito nuclear. extreme scenarios, particularly nuclear conflict. This helps explain the growing geopolitical and corporate Isso ajuda a explicar o crescente interesse geopolítico e corporativo na região. À medida que as terras continuam sendo privatizadas e recursos essenciais passam para o controle externo, aumentam as dúvidas sobre quem, afinal, tem acesso e autoridade sobre um dos territórios mais estratégicos do planeta. Um exemplo é Joe Lewis, que não só é dono de extensas áreas de terra, incluindo um lago particular, como, segundo a imprensa local, o magnata britânico construiu um bunker de padrão militar com 4.000 metros quadrados, pelo menos 3 andares subterrâneos, equipado com itens de luxo e sistemas avançados de comunicação. Tudo isso apesar de 7 anos de objeções da deputada Magdalena Odarda. Magdalena Odarda.
Todas esas son las provincias en donde These are precisely the provinces where Israel already Essas são exatamente as províncias onde Israel já controla o abastecimento de água, por meio da empresa Mekorot. São as mesmas províncias da região andina, onde cidadãos israelenses estão comprando terras, grandes extensões, por meio de empresas imobiliárias, ou bienes raízes, como a gente chama aqui, que anunciam essas propriedades diretamente em Israel, oferecendo preços muito mais vantajosos do que qualquer argentino conseguiria pagar localmente. É a mesma região por onde passam, todos os anos, milhares de soldados israelenses, disfarçados de mochileiros, disfarçados de turistas. E é exatamente o mesmo lugar onde esses incêndios florestais intencionais estão acontecendo. the very same place where these intentional wildfires are breaking out. Yes, fires that cause the land value to plummet drastically. Sim, incêndios que fazem o valor da terra despencar drasticamente, mas que são provocados de forma bem deliberada, bem perto de fontes de água. É por isso que o Milei falou sobre isso durante a campanha. Agora, a gente precisa aprender a decifrar o que realmente está acontecendo aqui. Embora, claro, isso não seja uma tarefa fácil para o público em geral. Ele costumava dizer que dava para dividir a Argentina em duas partes e ficar só com a mais árida, provavelmente a Patagônia. E mesmo assim, segundo ele, seríamos mais eficientes economicamente do que o resto da República Argentina. We would be more economically efficient than the rest of the Argentine Republic. Esto, algo que nosotros trabajamos, pero no es fácil para el común de la población. Él decía, nosotros podemos dividir Argentina en dos partes y quedarnos con la parte más estéril, supuestamente la Patagonia, y de igual manera seríamos más Furthermore, a former eficientes. minister of the environment Além disso, um ex-ministro do meio ambiente do governo do presidente Maurício Macri, um rabino judeu chamado Rabino Bergman, certa vez afirmou que a Argentina deveria ser dividida e repartida, porque é um daqueles países que passaram a ser vistos como uma espécie de terra prometida. Uma terra prometida para, bem, quem sabe exatamente para quem. well, who knows what exactly? One cannot simply stop at asking God. Não basta apenas pedir a Deus. A gente também precisa ajudar a fazer com que sua presença seja sentida na nossa terra abençoada, para que a Argentina, como uma terra prometida, possa realmente cumprir a sua promessa. É importante entender que a terra prometida é sagrada e deve ser ao mesmo tempo dividida e compartilhada, assim como aconteceu na criação do Estado de Israel, com a partilha feita pelas Nações Unidas em 1947, quando o princípio orientador era justamente o de compartilhar. Nations, where the guiding principle was to share. Porque es uno de esos países que se lo identifica. So, this is by no means a new project. Então isso não é de forma alguma um projeto novo. A diferença é que no contexto atual, com um presidente que foi criado pelo sionismo, e eu enfatizo, não apenas um presidente que por acaso seja sionista, mas um presidente que foi fabricado pelo movimento sionista, essa agenda está sendo levada adiante com uma força sem precedentes. As coisas estão acelerando de um jeito que eu não ficaria surpreso se, num futuro próximo, a gente começasse a ver focos de resistência surgindo à altura da situação. Start seeing pockets of resistance that rise to the occasion. Empecemos a ver focos de resistencia que estén a la altura de la situación. Y a esto habría que sumarle el hecho de que And to that we must add the fact that President Milei has E a isso, a gente precisa acrescentar o fato de que o presidente Milei declarou várias vezes e de forma bem explícita que sofre de um complexo de Salvador, um complexo messiânico, mais exatamente, um complexo de se ver como o Messias do povo judeu. Ele afirmou que pretende salvar Israel e que vai fazer isso a partir da Argentina. Sou judeu e vou salvar o povo judeu. Vou fazer isso daqui. E ao que tudo indica, é exatamente o que está acontecendo. Já dá para perceber vários sinais de um projeto desse tipo, que não está só começando, mas que na verdade já está bem avançado. E nesse ponto, eu queria destacar o que você mencionou antes. A ideia de que aqueles três países, os Estados Unidos, Israel e a Argentina, deveriam se unir em uma única nação. should be merged into a single nation. That remark is striking with view Essa observação chama atenção quando a gente compara com o conceito de Grande Israel, que pode-se dizer, já está em andamento. Se esse projeto evoluir além do seu escopo regional, a Argentina, que já tem uma forte aliança,
e foi mencionada originalmente como um possível local para a nação de Israel, surge como uma candidata natural. E numa linha parecida, o secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, descreveu uma visão estratégica americana chamada de Grande América do Norte. Nessa concepção, o perímetro de segurança dos Estados Unidos se estende da Groenlândia, passando pelo Canadá, pelos próprios Estados Unidos e pelo México, descendo por toda a América Central, incluindo a Venezuela, a Colômbia e o Equador. Dentro desse contexto, países como o Equador já parecem totalmente integrados a esse papel, funcionando na prática como uma colônia administrada, um simples ponto dentro de um sistema mais amplo de poder geopolítico e corporativo. A Argentina, então, se encontra num cruzamento histórico decisivo. Vai se tornar o próximo Equador ou vai afirmar sua soberania? Isso é especialmente importante por causa da forte identidade nacional da Argentina, a chamada argentinidade, uma força cultural que quinhonte profundamente enraizada e resistente à absorção externa. Tudo isso indica um ponto de ruptura que pode estar do que parece. Algo que pode ser que este ponto explotar, como tu dices, não? Sim, o ponto central, e algo que a gente precisa ter em mente, é que desde os anos 90, depois dos atentados à AMIA, uma tática específica vem sendo usada para reprimir a liberdade de expressão quando o assunto é criticar Israel. Por causa disso, até a oposição de hoje evita destacar o que pode ser visto como uma capitulação de Milei, um homem que exibe abertamente a bandeira israelense. O objetivo mais amplo parece ser a normalização. Na Argentina, por exemplo, há uma deputada, Sabrina Ajmechet, que, embora se apresente como representante nacional, já disse que odeia a bandeira argentina, especialmente o sol que aparece nela. De forma implícita, ela sugere substituí-la pela estrela de Davi. Afinal, as duas bandeiras têm tons de azul e faixas horizontais. After all, both flags share blue tones and horizontal stripes. Through this narrative, she signals alignment with Israel to an extreme. Com essa narrativa, ela demonstra um alinhamento com Israel em um grau extremo. E mesmo assim, o espírito de resistência que você mencionou, tão central para a identidade da Argentina, continua vivo. Em 1806 e 1807, o povo de Buenos Aires repeliu as invasões britânicas, forçando a retirada em uma derrota que na época era rara para a Inglaterra. Depois, em 1833, o Reino Unido ocupou as Ilhas Malvinas, estabelecendo uma presença que mantém até hoje. Ainda assim, a Argentina tem uma longa tradição de resistência. A Batalha de Vuelta de Obligado, em 1845, colocou as forças argentinas frente a frente com uma frota anglo-francesa. E até a Guerra das Malvinas, cujo 44º aniversário a gente marca agora, continua tendo um significado importante. Apesar de ter acontecido sob um regime militar, isso revelou a coragem dos soldados e pilotos argentinos ao enfrentar uma potência global. Desde então, porém, tem havido um esforço constante para apagar essa tradição de resistência política, como se ela não fizesse mais parte do presente. Em certa medida, esse esforço tem dado resultado. As gerações mais jovens, que naturalmente tendem à rebeldia, foram direcionadas para formas individuais de resistência, em vez de lutas coletivas ligadas à soberania nacional e popular. Como consequência, a Argentina se encontra hoje numa posição de grande vulnerabilidade, sem uma força política capaz de enfrentar o momento atual. As críticas a Israel parecem cada vez mais silenciadas, com a limitação de certos tipos de protesto ou de discurso sobre Israel, de um jeito que não se aplica a outros países. Criticism of Israel appears increasingly shut down by limiting certain forms of protest or speech related to Israel in ways that don't apply to other countries. So the question is, are similar Então a pergunta é, mudanças parecidas estão acontecendo na Argentina? E existem esforços legais ou políticos por lá que tentam conter ou reprimir esse tipo de sentimento que está surgindo? Sim, a Argentina é, de fato, o único país da América Latina que adotou a definição da IARA sobre o Holocausto.
Esse conceito costuma ser usado para argumentar que críticas a Israel podem ser rotuladas como antissemitismo. Por causa disso, muitos jornalistas têm medo de tratar do assunto abertamente. Na prática, até críticas leves podem gerar reação negativa. Quando alguém da grande mídia sai da linha, geralmente é pressionado a pedir desculpas publicamente já no dia seguinte. Caso contrário, corre o risco de ser afastado profissionalmente, praticamente sumindo do mercado, sem que nenhum grande veículo queira contratá-lo de novo. With no major outlet willing to hire them again. A recent case involved a well-known broadcaster who criticized Um caso recente envolveu um apresentador conhecido que criticou Israel e no dia seguinte voltou ao ar, segurando um cartaz pedindo desculpas à comunidade judaica. Esse clima de intimidação vai além da Argentina. Israel tem sido amplamente acusado de atacar jornalistas em zonas de conflito, especialmente em Gaza, onde um número significativo de profissionais da imprensa foi morto nos últimos anos. Também há relatos de incidentes no sul do Líbano. Essas situações alimentam uma percepção mais ampla de risco entre jornalistas que se manifestam. Ao mesmo tempo, essa pressão pode acabar gerando o efeito contrário. At the same time, such pressure can produce the opposite effect. In Argentina, one of the most persistent media narratives has been Na Argentina, uma das narrativas mais persistentes na mídia tem sido dirigida contra o Irã, refletindo alinhamentos geopolíticos de longa data. Mas entre alguns setores de base, parece haver uma simpatia crescente pelo Irã, embora muita gente ainda hesite em dizer isso publicamente, até mesmo nas redes sociais. Esses movimentos indicam uma mudança de cenário. Campanhas de pressão podem funcionar no curto prazo, mas não para sempre. Nos últimos anos, especialmente depois do lançamento de produções independentes, como Mochileiros de Sion, surgiu uma mudança perceptível. Mais pessoas começaram a falar abertamente sobre temas que antes eram considerados proibidos, como a presença de cidadãos israelenses na Patagônia. including the presence of Israeli nationals in Patagonia. Today, this shift is increasingly visible. Hoje, essa mudança está cada vez mais visível. Jornalistas ligados a veículos pró-Israel podem enfrentar reações imprevisíveis do público, incluindo acusações de que Milei estaria alinhado ao sionismo ou alegações sobre o envolvimento de Israel em questões regionais. Verdadeiras ou não, essas percepções refletem uma transformação mais ampla no debate público. De forma geral, à medida que as pessoas reavaliam conflitos em andamento e narrativas históricas, muitas estão formando opiniões mais claras sobre responsabilidade e vitimização. Essa percepção em transformação está moldando a maneira como diferentes atores, incluindo o Irã, são entendidos dentro do atual contexto geopolítico. Are understood within the current geopolitical context. Y con eso, Irán está teniendo un factor moral detrás de sus acciones militares que realmente creo yo que no mucha gente esperaba. Nos quedan pouco tempo na entrevista, pero tenho uma pergunta mais para ti. We have very little time left for the... A gente está quase sem tempo para a entrevista, mas eu ainda tenho mais uma pergunta para você. Da última vez, a gente falou sobre os incêndios na Patagônia, e eu ouvi dizer que já existem iniciativas para entregar as áreas queimadas para colonos ou para pessoas vindas de Israel. Até que ponto isso é verdade? How much truth is there to that? Vienen de Israel, ¿qué tiene de cierto eso? Sí, sí, hay una compra compulsiva. Yes, there is clearly a surge in land acquisition. Sim, está claro que há um aumento nas aquisições de terras em andamento. Em muitos casos, os compradores são empresas, aproveitando as mudanças que Milei fez nas leis de terras, que reduziram a fiscalização anterior. Antes, as regras limitavam a propriedade estrangeira de acordo com critérios ligados à segurança nacional, algo comum em muitos países. Mas essas salvaguardas foram enfraquecidas. Desde o início, Milei também mirou nas regras que regulavam os parques nacionais. Essas áreas sempre foram administradas por guardas-parques treinados, profissionais com formação específica que vivem e trabalham dentro dos parques, cuidando da conservação e dos recursos turísticos. Esse sistema agora foi alterado. That system has now been altered. Private tourism companies are being allowed to operate inside national Empresas privadas de turismo estão sendo autorizadas a operar dentro dos parques nacionais, o que abre espaço para interesses corporativos estrangeiros e reduz o controle do Estado sobre áreas protegidas. Como resultado, territórios que antes eram preservados estão ficando mais vulneráveis à ação de agentes externos.
Na Patagônia, em especial, cresceram as preocupações com a presença de grupos estrangeiros, incluindo cidadãos israelenses. De forma mais ampla, surgiram tensões no plano social. Alguns argentinos relatam comportamentos confrontadores por parte de visitantes estrangeiros, o que tem levado a conflitos em espaços públicos, restaurantes e áreas turísticas. Também existe a percepção de que certas pessoas agem com impunidade, reforçada pela ideia de que as consequências legais são aplicadas de forma desigual. Belief that legal consequences are inconsistently applied. While such claims vary and are often contested, Embora essas alegações variem e sejam frequentemente contestadas, elas têm alimentado um sentimento crescente de frustração. Ao mesmo tempo, a reação do público parece estar mudando. Casos que antes passavam despercebidos agora estão gerando queixas formais. Por exemplo, numa feira de artesanato em Buenos Aires, surgiu uma discussão quando um vendedor exibiu uma bandeira da Palestina e foi questionado por isso. Outros expositores intervieram e afastaram a pessoa que iniciou o confronto. Depois, a cobertura da mídia apresentou o episódio como um caso de antissemitismo, uma interpretação que alguns participantes contestaram. Essa tensão revela um padrão mais amplo. Narrativas que antes desestimulavam a discordância estão, em alguns casos, produzindo o efeito contrário, alimentando ressentimento em vez de obediência. Que amedrentamiento, que era lo que ellos venían planificando desde hace tanto tiempo. E uma característica marcante, nesses poucos minutos que ainda temos, é que eles são mestres não só da mídia, mas também da política. Isso me faz pensar em uma última pergunta para você. Aqui nos Estados Unidos, as pessoas têm um certo sentimento de desesperança, porque não veem saída. Ou seja, mesmo que o Trump perdesse, isso não significaria que o sionismo deixaria de existir, porque o sionismo também se infiltrou e controla firmemente o Partido Democrata. Então, eles têm os democratas e têm os republicanos. E aqui, todo mundo sabe que não há outra opção. Ou melhor, até pode haver opções marginais, mas nenhuma de peso real. Por isso, o povo não tem uma alternativa política para escapar desse jugo que está sendo imposto sobre eles. Como é a situação na Argentina? A gente sabe que o partido do Milei e o partido do Macri foram fortemente infiltrados, mas e do outro lado do espectro político? No mayoritarias tampoco. El peronismo está... there are political options for this, though they are not. Existem opções políticas para isso, embora nenhuma delas seja majoritária. O peronismo também está, em todos os sentidos da palavra, completamente permeado pelo sionismo. Na verdade, quem trouxe a empresa Mecorot para a República Argentina foi o Vado de Pedro, que fez parte do governo liderado por Alberto e Cristina Fernandes. Pois é, e há uma série de fatos que mostram esse nível de interferência dentro do peronismo, um fenômeno que vem de muito tempo. Poderia-se imaginar que a esquerda argentina, que vale lembrar, nunca consegue mais de 5% dos votos nas eleições presidenciais, seria o grupo com a posição mais firme, pelo menos na defesa da causa palestina. No entanto, isso não significa que eles mantenham uma posição igualmente firme em relação à defesa nacional da República Argentina diante de Israel, porque são duas questões completamente diferentes. Há muitos ativistas políticos de esquerda que denunciam as ações que Netanyahu e Israel impõem ao povo palestino, mas que permanecem em silêncio ou até evitam deliberadamente falar sobre as ações do sionismo dentro da própria República Argentina, como as que já vimos até agora. Por isso, cresce o número de pessoas que afirmam que chegou a hora do nacionalismo argentino voltar a se afirmar como uma força política, porque na prática pode ser a única alternativa capaz de frear o projeto de balcanização que o sionismo estaria promovendo dentro do nosso território. La única opción que detenga este proyecto de balcanización que el sionismo está llevando adelante en nuestro territorio.